noite, está no ar o Futebol de Sutiã. E de agora em diante nós vamos ao ar todas as terças-feiras, às 9 horas da noite, aqui na Emplay.com. Deixe seu recado, comentário, sugestão no nosso e-mail futeboldesutiã@hotmail.com ou no nosso Facebook Futebol de Sutiã ou ainda no nosso Twitter @Futebol de Sutiã. Hoje o programa tem muita informação e matéria legal. A gente vai comentar a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. E ainda vamos falar com os jogadores do Figueirense, que vão contar pra gente o que eles esperam do jogo contra o Grêmio, que vai ser nessa quarta-feira. E a gente vai tentar responder uma pergunta polêmica. Será que a mulher entende mesmo de futebol? A gente fez uma enquete sobre o assunto e ainda conversou com as meninas da torcida feminina do Figueirense. E ainda tem os comentários sobre saídas decepcionantes das duas favoritas ao título da Copa América, Argentina e Brasil. E no último bloco você vai curtir uma matéria sobre canoagem havaiana. Você sabe que esporte é esse? Não saia daí que a gente mostra pra você. Começar, a gente vai aproveitar para agradecer o Pelé Arena Café e Futebol, que cedeu esse espaço para as nossas gravações. Bom, então vamos começar com o Campeonato Brasileiro? Essa rodada, como o Brasil jogou na quarta-feira e passou para as quartas de final para jogar nesse fim de semana, a rodada teve 3 jogos a menos, que vão acontecer na quarta-feira, às 9h50 da noite. Que são Palmeiras e Flamengo, Botafogo e Corinthians e Figueirense e Grêmio. Bom, então vamos falar da parte de baixo da tabela. O Avaí ganhou a primeira, finalmente, no Campeonato Brasileiro, né? O presente que o Batista pediu de aniversário, ele finalmente ganhou. Ele fez aniversário semana passada, pediu uma vitória e o Avaí, na 10ª rodada, ganhou a sua vitória de presente. O Avaí precisa se convencer, não pode ficar muito no oba-oba de que ganhou a primeira, porque ainda tem bastante coisa para arrumar no time. A zaga ainda está meio desestruturada, a ligação com o meio-campo está feia, não está rolando direitinho. O ponto positivo do Avaí é que ele está estreando jogadores muito bem. Estreou o Cleverson há 2 rodadas atrás, o Cleverson entrou bem no jogo. E o Arlan, que estreou agora na lateral direita no último jogo, jogou muito bem. O goleiro Felipe também vai bem. E o goleiro Felipe, que também, desde que estreou, só vem agradando a torcida. E o Atlético Goianiense pressionou bastante o Avaí, só que na hora de finalizar, peca muito. É verdade que teve até pênalti na trave? Pênalti na trave. O goleiro cobrou o pênalti na trave. E aí o Atlético Goianiense começou a desandar, não conseguia finalizar, botou pressão no Avaí e ainda assim não conseguiu reverter o placar. Teve jogador expulso, o Elton Felipe. O Elton Felipe não era a noite dele. Ele fez o pênalti. Que bom que o Márcio jogou na trave, porque senão ele seria crucificado 2 vezes, pelo pênalti e pela expulsão aos 35 minutos do segundo tempo. O Atlético Goianiense em casa podia ter aproveitado que estava na vantagem do homem a mais e estava jogando em casa, mas não soube aproveitar, ficou no 1-0, o Avaí teve a sua primeira vitória. E continuando ali na parte de baixo da tabela, né, o Atlético Paranaense ainda segue sem vitórias, né? Gente, o Atlético Paranaense faz o pior início de campeonato desde o início da era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Ele não ganha há 10 rodadas, gente. E o jogo, até que o Atlético Paranaense começou bem. Eu achei que eu até fiquei surpresa achando que ia dar Atlético Paranaense. O Vasco só foi acordar nos 30 minutos do primeiro tempo, começou a finalizar mais e dominar o jogo. E o Alexandro, que estava num jejum, ele que é um goleador no Vasco, um homem super importante, estava num jejum de gols, marcou 2 nesse jogo. Um aos 47 minutos no acréscimo, né, do primeiro tempo e o outro no segundo tempo. Finalmente conseguiu marcar. No finalzinho do jogo, o Atlético Paranaense volta a pressionar o Vasco, que não consegue sair a bola, mas consegue segurar o placar. Fica 2-1, o Atlético Paranaense, que fez o primeiro gol no comecinho do primeiro tempo, aos 9 minutos, né? Com um passe do Madison, que foi o jogador do Atlético Paranaense. E lembrando que antes do jogo, o jogo começou com 15 minutos de atraso por causa de um apagão que teve lá em São Januário, né, na casa do Vasco. E quem continua fazendo companhia para o Atlético Paranaense na zona de rebaixamento é o Coelho. O América Mineiro tá cada vez caindo mais.
Pois é, o Ceará não tomou conhecimento da defesa do América Mineiro, meteu 4-0 ali na estreia do delegado, que já começou com o pé esquerdo. Além de o América Mineiro estar na zona de rebaixamento, já começou estreando com uma goleada por 4-0. O Ceará marcou com o Washington 2 vezes, uma com o Felipe Azevedo e outra com o Fabrício. E o Ceará continua tá ali na zona de classificação para a Sul-Americana, ocupando a 9ª posição. E um jogo que não foi muito agradável de assistir foi o Santos e o Atlético Mineiro, né? Gente, Santos e Atlético Mineiro foi feio. Os 3 gols que tiveram na partida foram no primeiro tempo. Foi mais ou menos, mas pelo menos teve gol, né? Que a galera gosta de ver gol, teve gol no primeiro tempo. O segundo tempo foi horroroso, um show de passe errado, show de falta. Foi muito feio. Bom, e o Santos que tá desfalcado, né? Sem os principais jogadores, o Ganso, o Elano e o Neymar, que fazem falta nesse time do Santos, né? Que tá com 2 jogos a menos, mas tá ali na metade para baixo até da tabela, né? Mas conseguiu ganhar do Atlético Mineiro por 2-1. E a gente teve 2 gols de pênaltis nessa partida, um do Santos e um do Atlético Mineiro, e o Santos conseguiu ganhar por 2-1. E o Bahia, hein, Malu? Nada e nada. E morre na praia. O Bahia é um time arrumadinho, como dizem. Um time que tinha, assim, até qualidade para estar ali no meio da tabela, mas está cada vez caindo mais. Oferece resistência, pressiona, mas não faz gol. Esse jogo teve... O nome do jogo foi o Alisson do Cruzeiro, que fez 2 gols. E foi no começo do jogo, aquela correria. O Cruzeiro fez o gol logo no comecinho. O Jobson respondeu até com aquela provocação do Joel Santana, da sardinha. E calou a boca da torcida cruzeirense. Ficou aquele silêncio. E aí voltou pro segundo tempo. O Alisson de novo foi lá, fez o gol. Ficou aquele 2-1. O Jobson não quis responder o porquê de ter comemorado pescando a sardinha, mas a gente remete a uma entrevista que o Joel Santana fez no programa na Sport TV, o Bem Amigos, falando que não queria pegar peixe pequeno, não queria pegar sardinha, queria ir para peixe grande antes de ir para o Cruzeiro. E aí a torcida do Bahia ficou sentida com esse comentário do Joel Santana, e aí acabou o Jobson fazendo a comemoração, dando uma provocadinha, a torcida levando cartaz, dizendo que o Bahia não era sardinha, coisa nenhuma, mas no fim das contas, o Joel Santana, o papai Joel, que foi pro Cruzeiro, tá lá fazendo uma boa campanha, dos 4 jogos que já treinou, venceu 3, e continua nesse embalo, e o Bahia cada vez mais para baixo. Bom, e no primeiro reencontro de Curitiba e Fluminense pela Série A, né, foi bem diferente daquela confusão, aquela pancadaria que deu em 2009, né, Paulinho? Pois é, o Curitiba foi rebaixado em 2009 justamente contra o Fluminense, que foi aquela quebradeira no Couto Pereira, daí o Curitiba ficou no passado na Série B e voltou, isso foi o primeiro reencontro dos 2 times, e bem diferente, Leca. O Curitiba por 3-1 do Fluminense, que já tem a sua segunda derrota, que perdeu o clássico na rodada passada para o Flamengo. Marcou 3 vezes com o Marco Aurélio e o Pereira no primeiro tempo, e no começo do segundo tempo com o Bill. O Fluminense até conseguiu marcar com o Marco Aurélio, descontou ali, fez um golzinho, mas não foi suficiente. O Coxa venceu o Fluminense por 3-1. Eu não tô querendo dizer nada com isso, mas logo depois da saída do Carpegiani, o São Paulo agora engatou uma sequência de vitórias, né, Leco? E dessa vez ganhou e ganhou bem do Inter, ganhou por 3-0, que agora já tem um novo técnico, né, o Adilson Batista, já foi apresentado no São Paulo. Próximo jogo já temos novo técnico. E essa foi a 7ª vitória de São Paulo em 10 jogos, é muita coisa, né? E a 4ª derrota do Inter em 11 jogos. O Inter tá com um jogo a mais, que adiantou contra o Corinthians essa semana, né? Bom, foram 2 tempos completamente diferentes. Primeiro tempo, só deu São Paulo. Inter não soube da existência, ninguém viu o Inter, o meio de campo estava totalmente desarrumado ali. Com certeza o Oscar faz falta nesse time, a gente já viu que quando ele não joga é completamente diferente de quando ele está lá. E o segundo tempo não, o segundo tempo só deu Inter. Inter pressionou, arrumou seu meio de campo, começou a usar as laterais, começou a ir muito bem, pressionou muito São Paulo, que ficou recuado, já estava 2-0, acho que ficou meio ali tudo bem, vamos só segurar esse resultado, só deu Inter. E no finalzinho, nos acréscimos ali, São Paulo faz mais um, injusto, porque o Inter jogou muito bem o segundo tempo, e foi isso, 3-0,
Acho que merecia um empate ali. São Paulo foi muito melhor no primeiro tempo, mas segundo só deu Inter. Bom, o Figueirense não jogou a 10ª rodada do campeonato e joga quarta-feira contra o Grêmio. A gente conversou com alguns jogadores sobre a expectativa deles sobre esse jogo e a primeira entrevista é com o estreante Elias. Muito confiante, muito feliz de poder jogar, né, de poder estar à disposição, né, do professor Jorginho. Acho que todo jogador gosta de estar sempre atuando e eu não sou diferente. Quero estar sempre jogando, sempre no meio do grupo ali dos companheiros e espero estar à disposição aí contra o Grêmio para que eu possa ajudar a nossa equipe. A pressão tem em qualquer time, né? E eu já estou acostumado a lidar com essa situação. Fico feliz de ter essa expectativa, porque a expectativa só tem em cima de quem tem qualidade. Então isso demonstra que eu tenho minhas qualidades e vou fazer o meu melhor aqui no Figueirense. Estou muito feliz de ter vindo para cá. E tem ótimos jogadores ali, né, brigando pela posição e quem tiver melhor vai jogar. Eu acho que não tem isso de ser o camisa 10. Eu acho que a gente tem que trabalhar no dia a dia para conquistar o seu espaço. E o Aloysio também deu uma palavrinha e olha que ele estreou no Grêmio. Será que vai rolar um sentimento na quarta-feira? Olha, tem um pouco de sentimento, até existe, né? Mas até antes da partida, depois, a hora que começa o jogo, eu vou dar o meu máximo, como eu faço nos outros jogos, né? Tanto com outros times. Mas como eu fui criado lá, né? Passei 12 anos da minha vida, 10 anos da minha vida lá, tem um sentimento, mas é muito pouco. E a hora que o juiz apita, não tem esse sentimento, acaba. E um jogador que estreou com tudo no Grêmio foi o ex-volante da seleção brasileira, Gilberto Silva. A gente perguntou se ele vai dar mais trabalho para os atacantes ou para o goleiro Wilson. Olha, como ele é um grande jogador, né, ele pode dar trabalho para os dois, né? Tanto na marcação como lá na frente. Né? Até fez gol, como tu colocou bem, né? Fez gol no último jogo, mas a gente vai conversar bastante. O Jorginho acho que sabe, né, os pontos fortes do Grêmio, tanto o Gilberto Silva como os outros jogadores, e ele vai saber neutralizar bem. Não, com certeza, né? O Gilberto Silva voltou agora e já fez uma grande estreia, já fez gol no Grêmio, é um grande jogador. Todos sabem das suas qualidades, é um jogador muito experiente. Com certeza ele vai dar bastante trabalho para o nosso time todo, a gente tem que ficar ligado com ele. Vai comandar o time do Grêmio com toda a sua experiência e sua qualidade. Mas não é só ele, né? Tem outros jogadores também de muita qualidade. Então a gente tem que estar ligado com todos, em todos os sentidos, para a gente não ser surpreendido nesse jogo. Então vamos aguardar o jogo de quarta-feira para saber o resultado. E no próximo programa você confere a entrevista completa com os jogadores e com o atacante Éber. Mas não saia daí. No próximo bloco tem Copa América e a resposta para a pergunta se mulher entende mesmo de futebol.